Saudações. Como eu já havia dito, em algumas outras ocasiões, a globalização morreu, certo? Mas vamos explicar direito isso. Bom, a globalização era a partir de um pressuposto que era o seguinte: o capital financeiro predomina e circula livremente. Além do capital financeiro, a produção de mercadorias é mundializada. Então, o que acontecia? A matriz ficava nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, as fábricas ficavam na China, ou em algum outro país da Ásia, ou até mesmo no norte do México, e a matéria-prima vinha da África, né, da América Latina, de qualquer canto do mundo. As corporações, então, exploravam e destruíam o meio ambiente em países como o Brasil, a República Democrática do Congo, exploravam a mão de obra asiática, vendiam os produtos para o mundo inteiro e faturavam nos Estados Unidos. Wall Street ficava com a parte maior do bolo. Essa era a globalização, certo? Ela estava conectada com a mundialização da produção. O que eu acabei de descrever foi a mundialização da produção. Mas, entre outros fatores, uma espécie de consórcio midiático liderado por Hollywood centraliza a narrativa. Então, todos os fatos têm a mesma narrativa. Não existe segunda opinião sobre, basicamente, fato algum. As pessoas não discutem crise nem nada, porque estão preocupadas no debate DC Comics versus Marvel, certo? É o que a gente chama de economia cultural. Olha, essa economia cultural não é só necessariamente Hollywood. Ela passou por um processo de, Netflixização. Certo, a Netflix dá a impressão que você tem acesso a muita coisa, mas as narrativas são sempre as mesmas. Veja, por exemplo, o caso envolvendo o famoso juiz corrupto, né? Fizeram até minissérie, o processo, a coisa parecida, dando a impressão que o juiz era honesto e estava tentando combater a corrupção. E hoje todo mundo sabe quem é ele. Quer dizer, todo mundo não, os paranaenses pelo jeito não souberam, né? Mas paciência, não pode exigir tanto assim de sulista e sudestino. Bom, de toda forma, a globalização, voltando ao assunto, partiu do pressuposto que a produção era mundializada e os lucros corporativos centralizados, certo? Nos Estados Unidos, em menor grau na Europa ou no Japão, um lacaio qualquer. E por que ela acabou? Porque não rola mais cadeia produtiva global. Não rola mais cadeia produtiva global, porque primeiro a Rússia e depois a OPEC mais rompeu com o Ocidente, certo? Foi interessantíssimo ver o Putin abraçando Mohammed bin Salman e o chefe, né, dos Emirados Árabes Unidos, o Emir de Abu Dhabi, porque isso deixa claro que a produção global de hidrocarbonetos, petróleo e gás natural entendeu que não pode de forma alguma confiar nos Estados Unidos ou no Ocidente e não quer mais trabalhar para eles. Esse é o ponto, certo? A Arábia Saudita não quer ser lacaio dos Estados Unidos. Emirados Árabes Unidos não vai ser mais lacaio dos Estados Unidos. Israel não tem escolha, né? Israel não tem opção. Então, o apoio dos árabes a Israel, eu diria que é uma coisa a se ver. Não sei se vai continuar para sempre, não. Porque Israel vai ter que escolher um lado. Certamente é o lado dos Estados Unidos. Mas, ao fazer isso, vai estar se colocando contra os árabes. Porque os árabes visivelmente escolheram um lado. É o lado da Rússia, da China, e incrivelmente até do Irã. O fato dos árabes terem se tornado fãs do multilateralismo não tem nada a ver com política. É um raciocínio lógico. O Ocidente não tem mais condição de defender as cleptocracias locais. Mais do que isso, os sauditas entenderam, os árabes entenderam que ontem foi o Irã e a Venezuela, hoje está sendo a Rússia, amanhã pode ser qualquer um deles. Não dá para confiar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm aliados, os Estados Unidos têm lacaios. Então é impossível confiar nos Estados Unidos. Eles entenderam isso, certo? E outra coisa, eles produzem uma mercadoria que todo mundo quer e que todo mundo precisa.
A conversinha, a terra ecológica, a energia verde, isso é lorota. O mundo ainda depende fortemente de petróleo. Quem vende essa narrativa aqui no Brasil são os filhos de uma, né, que convencem ou tentam convencer as pessoas via Rede Globo Televisão da vida de que o pré-sal é inútil, porque o petróleo vai deixar de ser importante. Olha que loucura, entregaram o pré-sal na mão leve, Michel Temer, né, e Jair Messias Bolsonaro, entregaram o pré-sal na mão leve para a estrangeira. Não tem mais dinheiro para a saúde, não tem mais dinheiro para a educação, não tem mais rocha, não tem mais indústria naval, baseado num preceito absolutamente falso. A Europa está quebrando exatamente por ter acreditado nessa, né? Quebrou, está ficando sem energia, está ficando sem combustível, vai penar muito porque acreditou nisso. É um completo absurdo, certo? De toda forma, a questão é, a China, a Rússia, os árabes, os iranianos, os indianos inclusive, eles não querem mais viver sob a tutela do Ocidente e não vão mais participar de uma cadeia produtiva comandada por eles, certo? Não é que nós vamos deixar de ter cadeias produtivas globais. Na verdade é quase isso. Mas de toda forma, as que ainda existirem não serão mais comandadas pelo Ocidente. O Ocidente vai tirar matéria-prima da onde? Da Rússia não vai ser mais. A mão de obra chinesa não vão ter mais. Se o Ocidente, se os Estados Unidos resolveram confiscar o trilhão que a China tem investido lá na forma de título da dívida americana, como eles fizeram com os russos, tudo bem. Basta a China expropriar os muitos trilhões de dólares de empresas americanas que estão na China. Então vai ser muito mais difícil fazer com a China o que eles fizeram com a Rússia, porque a capacidade de reação chinesa é muito maior. E outra, aí é uma quebra definitiva de confiança no Ocidente. Se ainda existe alguém confiante que o Ocidente respeita contrato, vai terminar de morrer. Porque é aquilo, fizeram com a Rússia, fizeram com o Irã, fizeram com a Venezuela, fizeram com a Líbia. Vão fazer com a China? Não sei, eles são burros, né? Fizeram lá o boicote à venda de produtos eletrônicos, de componentes eletrônicos. Então eles são muito imbecis, podem tentar fazer, mas as consequências seriam absolutamente dramáticas. E a China pode simplesmente confiscar a propriedade dos Estados Unidos que está dentro dela. E aí os Estados Unidos que não têm indústria, que dependem fundamentalmente da indústria chinesa, vão se lascar mais do que eles poderiam sonhar. Certo? Mas eu não creio honestamente que eles estejam preocupados com isso. O grau de húbris e confiança desmedida dos Estados Unidos nas próprias ações é tão grande que eles não conseguiram perceber a primeira grande estupidez, que é a que fizeram contra a Rússia, e podem muito bem tentar uma segunda grande estupidez. Vindo do Ocidente, vindo dos Estados Unidos, honestamente, nada mais me assusta. Certo? Bom, enfim, se inscreva no canal, compartilhem e tenham um excelente dia.